que é o legalismo? Legalismo, irmãos, ele é o oposto, vamos dizer assim, o oposto à graça. Legalismo significa uma fé baseada em obediência a regras, uma fé baseada em obediência a regulamentos e regulamentos humanos, contrário à graça. Nós sabemos que somos salvos pela graça, por meio da fé, não porque nós merecemos. Eu não mereço, você não merece. Tudo que você fizer não vai fazer você merecer a salvação. É sempre por graça, por misericórdia da parte de Deus. Então o legalismo, ele inverte isso. O legalista, ele acredita que ele pode ser justificado pelos seus atos, pelas suas atitudes. Eu tenho um exemplo aqui de legalismo, que eu pesquisei um texto bíblico, em Lucas, capítulo 18, verso 11 e 12. É a oração de um fariseu. E Jesus, ele combateu muito os fariseus. Os fariseus é um grande exemplo de legalismo na Bíblia. Um exemplo que nós temos de legalismo são os fariseus. Eles eram legalistas. Diz assim, verso 11 de Lucas 18. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Então esse fariseu, ele acreditava que ele era justificado porque ele dava o dízimo e porque ele jejuava. E o legalismo, o legalista, ele se compara com os outros. Ele vê no outro algo que ele não faz. Então ele se acha melhor do que a outra pessoa pelo que ele pratica. E a nossa fé, ela é uma fé somente nossa. Nós não podemos julgar a fé de alguém pelo que alguém faz. Certo? Isso é entre Deus e a pessoa. Deus é quem sabe se determinada pessoa conheceu a graça de Deus, se determinada pessoa é salva ou não. Nós não sabemos. Certo? E o legalista, ele faz isso. Ele julga a pessoa pelas obras da pessoa e pelas suas próprias obras, se achando melhor. Então, resumindo, legalismo é isso. É se justificar baseado em regras, em mandamentos de homens. Tem um exemplo de legalismo, algo que aconteceu agora recente. Um pastor da Assembleia de Deus, ele foi fotografado de bermuda. E ele foi muito criticado pelos assembleanos por ele estar de bermuda. Então, isso é legalismo. Isso é um exemplo claro de legalismo, certo? Não existe nenhum mandamento acerca de você vestir calça ou bermuda. Isso são regras de homens, são regras de denominações. Então, isso não leva ninguém para o céu. Isso não justifica ninguém. São preceitos de homens. O texto de Marcos 7,7 diz: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Aqui é Jesus falando para os fariseus, que eles criavam doutrinas. E é como nós vemos hoje nas denominações. Eles criam doutrinas, regras de homens, regras que não estão nesse livro aqui, que não estão na Escritura. Então, isso é legalismo. Tem pessoas que acreditam que quando Jesus vier para arrebatar a igreja, se a pessoa estiver nua, ela não vai ser arrebatada. Então, isso não tem base bíblica. Certo? Não importa a roupa que eu estou, ou não importa se eu estou vestido ou não. Se eu sou crente em Cristo, salvo pela graça, quando Jesus vier me arrebatar, eu vou, independente se eu estiver de paletó e gravata ou se eu estiver no meu chuveiro tomando banho. Certo? Então, o legalismo é isso. Tá bom, meus irmãos? Ele é contrário à graça. É o oposto de graça. Graça, nós somos salvos porque não merecemos. E o legalismo é se justificar, achar que você pode ser justificado pelas suas próprias obras, por regras. E regras, não regras bíblicas, mas regras humanas. Porque na Bíblia nós temos mandamentos. Mesmo vivendo debaixo da graça, nós temos mandamentos que devemos obedecer. Por exemplo, nós temos que perdoar o nosso irmão. Isso é um mandamento. Então, mesmo que nós estejamos debaixo da graça, nós precisamos perdoar os nossos irmãos. Mas quando se trata de regras humanas inventadas por homens, que se acredita que obedecendo essas regras vai ser justificado, isso
é legalismo. É contrário à palavra de Deus, contrário à graça. Tá bom? Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.